Bem-vindos à Escola de Papel. Uma escola como qualquer outra, cheia de professores, alunos, mas que tem uma regra estranha, porque tirar nota baixa aqui é basicamente uma sentença de morte. Ah, na verdade são duas. Não abra o quarto da Alice. Quem diria que a internet iria de garota palhaço pra garota papel em tão pouco tempo? Joguei o óleo nela, olha aí! Dançando! Que bonitinho! Criado pela Kate, nele conta a história de Claire, uma aluna nova nessa escola maluca que depois de sofrer com um bully acaba indo mal nas provas e tem um fim trágico. E eu sei, eu acabei de resumir basicamente tudo nesse curta, só que vocês provavelmente já viram isso antes, e há muitos detalhes escondidos nessa animação que vamos tentar desvendar ao máximo. Talvez vocês reconheçam essa premissa ou a música de fundo que toca no vídeo. Saiba que essa animação é inspirada em Baldur's Basic, e a música é do canal The Living Tombstone, que fez aquela música do Alastor Game que é muito boa. Fora isso, não sei mais nada sobre nenhum dos dois. Mas as referências são inegáveis, as professores que caçam os alunos que vão mal nas provas, e até a obsessão da Miss Circle por Oreo, porque, curiosidade, a cantora da música se chama Oreo. No, please, my Oreo. Mas não passam disso, inspirações, porque a história dessa animação se estende a bem mais do que esse núcleo escolar. Mas calma, que vamos continuar aqui por enquanto. Outra coisa é que poluição visual do caramba, tem uma dezena de personagens por cena nessa desgraça. Ainda bem que o canal Analisei fez alguns vídeos que esclarecem várias coisas sobre essa lore. Ajudou bastante no início para entender como funciona esse universo, porque a maioria dos vídeos que tem no YouTube são meio rasos. Então, muitas informações desse vídeo foram tiradas do canal dele. O link vai ficar na descrição. Como por exemplo, a Miss Gracie é a diretora da escola, a Miss Circle tem 2,95 de altura e agora eu entendo a obsessão por ela, e que o Oliver e a Alice são um casal. Oliver, você é meio dodói da cabeça, não é? O que você anda comendo? Ah, e falando na Alice, assim como o Oliver, ela não é estudante da escola. Então, por que uma não estudante teria um quarto dedicado dentro da escola? Ok, ela se transformou nesse troço aqui pra partir a Claire ao meio, então tem coisas bem mais estranhas. Tadinha da Claire, era pra ser a protagonista, mas ela foi reduzida na animação. Ok, parei. E vocês também perceberam que quando a Claire passou pela porta, ela ficou colorida? Na verdade, quando a Alice também passou pela porta, todo o cenário ficou colorido. Até o estilo da animação delas ficou diferente. O que tá acontecendo aqui? Com apenas as informações dessa animação, não dá pra ter muitas respostas. Ela só gera mais e mais perguntas. Então, vamos dar uma olhadinha nos outros 5 vídeos do canal, que na verdade eram pra ser 7. Nesse vídeo do análise, ele menciona um vídeo curto dessa ovelhinha chamada Lumi E, e uma paródia do meme Red Flag com a Claire e outra personagem chamada Fan. Mas, indo hoje no canal, eles simplesmente sumiram. Então, o primeiro vídeo que temos acesso é da Fan brincando com o humano. Muito saudável. O segundo é a paródia do meme Moonlight. Você já deve ter visto isso por aí. Esse personagem se chama Xister, e em um ponto do vídeo vemos ele sentado do lado da Fan. As conexões estão aparecendo, não é? No terceiro vídeo é um grande crossover. Vemos o Lumie, a Claire sentada junto com um dragão, sei lá, a Fan, o Xister, todos no mesmo vídeo. Só que, se vocês prestarem atenção, notaram que todos esses vídeos se passam em um local com muitas árvores, flores. Então, vamos organizar esses vídeos como sendo o núcleo da floresta, para simplificar. Isso porque, no quarto vídeo, as coisas mudam um pouquinho. Nele, temos um grande foco nesse personagem chamado Agueta, que parece conseguir entrar nas telas de TV e computadores, como se fosse um vírus. Esse local parece uma espécie de palco de apresentações, bem diferente da floresta que vimos antes. E também, todos esses personagens são novos, mas como os nomes deles não estão bem identificados, vou deixar assim por enquanto. Temos o Agueta, essa garota com corda no pescoço, esse cara, esse gato e essa ilusionista. O quinto vídeo também se passa nesse local, mas ele é assim. Eu vou chamar esses dois vídeos de núcleo do palco. Enfim, chegamos no vídeo Basic Behavior, que é o núcleo da escola. Esses 3 núcleos se passam no mesmo universo e até bem próximos um do outro, levando em conta que os gritos desse carinha foram tão altos que incomodaram até os personagens que vimos no núcleo da floresta. Então, eles não devem estar muito longe um do outro. O que é interessante, porque a Claire que vemos na floresta já está colorida, diferente de como a conhecemos na escola. Só que não tem como se passar depois, porque sabemos que a Claire foi jogar no Vasco no fim da animação, então como? Agora que fica interessante, porque no Twitter da Kate, dá pra notar que essas imagens coloridas são da infância da Claire, onde ela brincava com seus amigos na floresta, e nessa imagem aqui tem uma sombra que parece muito com a da Alice.
Ok, então o núcleo da floresta se passa antes do núcleo escolar, que por consequência faz o núcleo do palco se passar antes também, porque durante os gritos só vemos a galera da floresta e aparentemente o Oliver mais novo, isso porque os chifres que ele tem parecem ser menores aqui. Não vimos ninguém do núcleo escolar aqui, exceto a própria Claire. Mas se a Claire e a Alice aparentemente se conheceram no passado, por que Alice atacou ela na escola? Bom, uma característica bem legal dessas animações é que os personagens têm símbolos e adereços pelo corpo. Por exemplo, o Zib, que tem alguns rabiscos pela roupa e uma conta de matemática claramente certa no cabelo, mostra que ele provavelmente é infantil e meio burrinho. E a Miss Circle, que é a professora de matemática e tem um marca-passo em uma das mãos. Então, seguindo essa lógica, dá pra ter uma ideia de como cada personagem se comporta e deve interagir com os outros. E isso é importante porque Alice sempre aparece com uma tiara na cabeça, o que pode mostrar soberania sobre os outros personagens. Isso é fato, porque foi mostrado que todos têm medo dela, até mesmo as professoras têm um certo receio. Então faz sentido ela simplesmente dividir a Claire em dois, porque do ponto de vista da Alice, ela era inferior. Mas esse não é o único detalhe dela. Ela sempre está com um cordão que tem esse símbolo aqui. E isso aqui me tirou um sono, porque, pra quem olha isso, parece óbvio. Esse triângulo com 2 riscos simboliza a própria Alice, já que sempre que a autora escreve o nome dela é com um triângulo substituindo a letra A. Então é só juntar as coisas e bam! Resposta. Mas se olhar bem pro Oliver, ele sempre tá com esse símbolo de 2 triângulos um embaixo do outro, que forma meio que um losango. Só existe uma imagem oficial que mostra ele com o triângulo riscado e ainda é ele como uma bolinha. Então, pra alguém que é tão obcecado pela namorada ao ponto de oferecer até o próprio coração, seria estranho ele não ter o símbolo da Alice em seu corpo. Então, e se não for da Alice? Ela também tem esses losangos na roupa e como o triângulo da Alice não tem rabisco, é bem mais provável que esse símbolo aqui represente ela. Olha essa parede quando a Claire tá correndo para abrir a porta. É possível que esse símbolo tenha vindo justamente dos olhos que ela tem na forma verdadeira. Sim, essa aqui é a forma verdadeira dela. Então, juntando os olhos, 2 triângulos, Alice, tudo parece combinar. Agora sim faz sentido o Oliver ter ele pelo corpo, mas então de quem é esse símbolo que Alice carrega no peito? E eu digo isso porque esse símbolo parece ter muita importância, já que ele aparece tanto na escola quanto na floresta. Tem até um papel grudado na cabeça da Miss Grace. Ele tá em todo lugar. Qual o significado dele? Pesquisando na internet um pouco, só achei triângulos com um risco. E normalmente ele significava algum elemento da natureza ou um signo do zodíaco. Pelo que temos de material por aqui, não parece se encaixar muito bem em nenhum lugar. Mas quem diria que a Kate faria o favor de ajudar nessa questão? Porque recentemente ela postou essas 2 imagens na floresta, super escura, diga-se de passagem. E nela temos esse símbolo, placas de aviso e a Fen em uma forma bem bizarra. Bingo! Parece que esse símbolo está relacionado a Fen. E não digo isso à toa, porque grande parte dos locais onde ele aparece são na floresta e, bem, só conhecemos uma floresta nessa história. E a Fen sempre aparece na floresta. Então isso talvez seja uma espécie de marcação de território para nenhum invasor chegar perto de lá, que ela fez. Talvez, porque as coisas relacionadas a Fen são essas placas de aviso laranja, e nunca vimos esse símbolo diretamente nessas placas. Na verdade, temos até esse símbolo em uma placa, o que reforça a ideia de que esse símbolo vinha dos olhos que a Fen também consegue fazer. Ou seja, é possível que tanto a Alice quanto a Fen sejam até mesmo da mesma espécie, ou pelo menos tenham poderes parecidos. Eu faço parte da fandom que também queria ver elas 2 lutando. Quem será que ganharia? Mas então de quem é esse símbolo? Possivelmente é da Lobisomem Sem Nome. Essa personagem apareceu bem no início das postagens, mas não sabemos quase nada sobre ela. Só que, de alguma forma, ela é relacionada ao Agueta e que provavelmente vai ter um short sobre isso no canal. Nessa imagem, parece que ela tá atacando a Claire em um ponto na floresta onde tá cheio desses símbolos. Então sim, pode ser uma marcação de território, mas não da Fen, em sim dessa personagem. Mas então, por que a Claire tem esse símbolo no pescoço? Boa pergunta. Eu não consegui chegar em nenhuma resposta satisfatória sobre isso. O máximo que eu consigo forçar para encaixar essas informações seria dizer que a Alice tem alguma espécie de rivalidade com essa personagem. E por isso ela usa esse símbolo como uma forma de provocação ou talvez um troféu. Não sei dizer se isso está relacionado com a Alice não pensar 2 vezes antes de dividir a Claire em 2, por ela ter tido contato com essa lobisomem sem nome antes. Mas podemos pirar um pouquinho aqui sobre o final da animação, onde toda a escola fica colorida quando a Alice sai do quarto. Porque sabemos que no passado tudo tinha cor, era muito bem colorido na verdade, mas em algum ponto da história tudo ficou em preto e branco, como dá pra ver do lado de fora da escola.
Mais ou menos, na verdade, porque apenas os personagens e as roupas ficaram nesse tom monocromático. Os adereços, as tintas, as roupas da Miss Grace e a própria Ruby são coloridas. Deve ter algum tipo de padrão que explica esse fenômeno e simplesmente dizer que é uma escolha artística da Kate é uma resposta meio entediante. Então vamos dizer que a Alice de alguma forma conseguiu roubar as cores do mundo e dos seres vivos. Nesse caso, a Ruby seria uma exceção por ser uma máquina. Já as roupas da Miss Grace teria sido interpretado como algum tipo de adereço. Ou a própria Miss Grace tem algum poder oculto por ter aquele símbolo na cabeça. Porque a própria Alice se manteve colorida durante todo esse tempo. Seria bem interessante ver como isso influenciaria os núcleos do palco e da floresta. Independente do que seja, a Kate já disse que está trabalhando no episódio 1 da série, e que pode demorar um pouquinho, mas a primeiro momento irá focar na época em que Claire e seus amigos brincavam na floresta. Ela disse que vai mudar algumas coisinhas, mas relaxa, que quando ela disse que estava planejando fazer um redesign nos personagens, ela fez justamente do Oliver e do Zip na escola, então de alguma forma ela vai encaixar tudo certinho e veremos mais dos outros personagens. Também é bom dar uma olhadinha no círculo digital, porque ele parece que tá ruindo aos poucos. Fala mais sobre isso nesse vídeo aqui. E caso ainda não tenha visto a última teoria de Murder Jones, tá aqui. Obrigado pelo seu tempo e fui.